Olá, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez por aqui, quero compartilhar mais um capítulo da Bíblia com vocês. A palavra de Deus diz que bem-aventurado aqueles que lê e aqueles que ouvem a palavra dessa profecia e guarda ela no seu coração. Nós lendo aqui, nós vamos guardando, fazendo para que outras pessoas também possam escutar, né? Sabemos que tem pessoas que é leigo como nós, mas Deus tem tido a misericórdia e a graça do Espírito Santo dele sobre a nossa vida e a gente vamos levando, né? Conforme o nosso Deus quer. Beleza? Quero ler aqui com vocês Deuteronômio, capítulo 32. Que Deus abençoe. Inclinais o ouvido ao céu e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Caia como a chuva a minha doutrina, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como chuva sobre a relva, com que programarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto a ele. Compera contra ele. Não são seus filhos, isso é sua mancha, geração perversa e depravada a ele. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e sensato. Não é ele o teu pai que te adquiriu, que te fez e estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos, geração por geração. Pergunta a teu pai e ele te informará, os teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo dava às nações da sua herança, quando separava os filhos dos homens, estabeleceu o termo dos seus povos, conforme o número dos seus filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e no ermo de solidão e o cercou de proteção. Cuidou dele guardando como a menina dos seus olhos. Como a água desperta o seu ninho, a beija sobre os seus filhos, se estendendo as suas asas, toma e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor guiou. E não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer dos frutos do campo. Também fez chupar mel da roça e azeite da coalhada das vacas, leite das ovelhas, com a gordura dos ovelhos, carneiros de Bazã e os modos que o mais no trigo. E por fim o bebesse o sangue das uvas. E Jesurum, e guardando, calcetrou. Tu engordasse, tu te engrossasse e te preservaste. Então abandonou a Deus e o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos moveram a Deus, com abominação provocaram a ira. Ofereceram sacrifício aos demônios, não a Deus. A Deus que não havia conhecido, Deus novo que apareceram há pouco, as quais os vossos pais não temeram. Convidasse a roça que te jurou e te esquecesse do Deus que te formou. Vendo isto, o Senhor o desprezou por causa da provocação que lhe fizeram seus filhos e suas filhas. E disse, esconderei dele o meu rosto, verei qual será o seu fim, porque geração perversa são ele, filho que não há fidelidade. Mas eles me provocaram com aquilo que não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelo com aquilo que não é povo. Como a nação taça, despertarei, porque o fogo se aciderou na minha ira e arde até o mais profundo do céu, e devora a terra com seus frutos, e abrasa os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre ele. Consumidos serão de fome, devorados de raio e de amarga destruição. E contra eles enviarei dentro de ferro juntamente o vento que se arrasta do porto. Por fora devastará a espada, e por dentro provou tanto a moça como a virgem, assim a criança de peito, como a um homem escarnecido. Eu teria dito, por todos os campos espalharei, farei cessar a sua memória dentre os homens,
se eu não recear a fechação da parte do inimigo, para que seu adversário, iludindo-se, não dissesse: a nossa mão estará exaltada. Não foi o Senhor que fez tudo isso, porque são gente falta de conselho e nele não há entendimento. Se ele fosse sábio, entenderia isso e atentaria para o seu fim. Como poderia só pedir eu, se a sua rocha não esvendera e o Senhor não entregar? O que sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos em juízes. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas venenosas, seu cacho são amargos. Seu vinho é veneno de serpente, peçonha e de víbora. Não está isso encerrado comigo, selados os meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resguardar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressa a chegar. Porque o Senhor vindicará e se arrependerá no tocante ao seu servo, quando vis que o poder dele já se foi e que não resta mais escravo nem lindo. Então dirá: onde está o seu Deus, a rocha que se refugiará? O que comia as gorduras do sacrifício dele, bebia o vinho das suas ofertas de libação? Levante-se ele e vos ajude, a fim de que haja agora refúgio para vós. Vede agora que eu sou e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e eu faço viver. Eu viro e eu saro, e ninguém possa livrar da ira da minha mão. Como eu vivo para sempre, se afiar a minha espada reluzente e minha mão travar meu juízo, então retribuirei vingança aos meus adversários e recompensarei o que me odeia. De sangue embriagarei a minha sete, a minha espada devorará a carne, o sangue dos mortos, dos cativos, as cabeças cabeludas dos inimigos. Aclamai corações com alegria o povo dele, porque ele vingará o sangue do seu servo. Com seus adversários retribuirá vingança e fará expiação para a sua terra e pelo seu povo. Veio, pois, Moisés e proferiu todas as palavras desse canto à presença do povo Elioséia, filho de Num. E, acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhe: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje te testifico, as quais que veio recomendar aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei, porque essas palavras vos elevando, mas é a vossa vida, e por essa mesma palavra prolongarei os dias da terra, qual ele, passando o Jordão para possuir. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: soba a este monte de Gabarim, ao monte mesmo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel por concessão. E morre no monte o que vai subir, e recolhe ao teu povo. Assim como Arão, teu irmão, morreu no monte Ó e se recolheu ao seu povo. Porquanto pecaste contra mim no meio dos filhos de Israel, junto às águas de Meribate, no deserto de Zinco, pois não te santificaste no meio dos filhos de Israel. Porque verá a terra diante de ti, porém lá não entrará na terra que eu dou aos filhos de Israel.